Deus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu ia cantar uma outra canção, mas senti de mudar. Nós acabamos de orar por enfermos, não é verdade? Mas nós também precisamos clamar por outras enfermidades. Enfermidades espirituais. Eu creio que outras pessoas poderiam estar aqui nessa noite, mas elas estão morrendo. Não é só a Covid que está matando. E nessa noite nós precisamos profetizar cura de Deus, vida de Deus. O vale nós já temos. Nós precisamos de pessoas que profetizem. Você pode profetizar na vida de alguém nessa noite? Vida de Deus. O que posso ver, se não um vale de ossos secos? O que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra
certeza que, como o Célio falou aqui, você conhece alguém que poderia estar aqui, alguém que está morrendo, alguém que já morreu. E nós acreditamos no poder que há no louvor, na adoração. Não estou aqui só para cantar um hino para você, mas nós estamos aqui para profetizar vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Você pode cantar nessa noite, erguendo as suas mãos, cante isso, vida de Deus. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Vida de Deus, vida de Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estão felizes de estar na casa de Deus? Estamos na casa de Deus. E na casa de Deus há alegria. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão aqui. Todos vocês que vieram, romperam com o medo, romperam com alguns sentimentos que estão nos invadindo estes dias e resolveram vir à casa de Deus. Nós queremos louvar ao Senhor pela vida de cada um de vocês e que o nome de Jesus seja glorificado na vida de cada um dos irmãos. Amém? Ainda de pé. Nós vamos cantar mais uma canção, nesse mesmo sentimento que estamos, nesse mesmo sentimento de adoração, de engrandecimento ao nome do Senhor. Eu queria que, se alguém ainda não fez isso, esquece as outras coisas agora. Esquece as outras coisas agora e pudesse somente adorar a Deus. Em meio à adoração, Deus nos visita. Em meio à adoração, há um mover de Deus no nosso meio. Em meio à adoração, há a cura de Deus no nosso meio. Em meio à adoração, há o derramar de Deus no nosso meio. Então vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és, aleluia, meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção, aleluia, e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar,
Senhor, nós te agradecemos por poder adorar o teu nome. Nós te agradecemos pela oportunidade de adorar o teu nome. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Olha, sentar um minutinho. Deus abençoe nossa equipe de louvor. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, já nós vamos passar para o pastor Ronei, que vai estar ministrando. A igreja segue caminhando. A oportunidade de servir a Deus nós temos todos os dias. Quem teve oportunidade no culto aqui hoje? Quem teve oportunidade? Só essa meia dúzia? Só quem teve oportunidade aqui hoje? Porque a gente tem a mania de dizer, num sentimento, eu não quero nem dizer que é assembleano, num sentimento antigo, que tem oportunidade quem pega no microfone. Mas, na realidade, a oportunidade está no nosso dia a dia. Quando você e eu, lá na nossa casa, a gente pode pregar para alguém, sair, vir à casa de Deus. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, estou triste, estou revoltado, estou contrariado, porque o culto inteirinho eu não tive oportunidade. Não, irmão, não. O que você faz? Eu canto. Amém, glória a Deus. A irmã cantou um hino, porque você conhecia aquele hino, conhecia, por que você não cantou de lá também? Nós tivemos uma oportunidade aqui no grupo, cantando 2, 3 hinos da harpa. A senhora cantou, conhecia esses hinos? Eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar, pastor. Eu falei, eu é que não estou entendendo onde você não quer chegar. Teve 3 hinos da harpa aqui para você cantar, você cantou? Também não cantei também não. Então, irmã, se você teve esse tanto de oportunidade de adorar a Deus aí no seu canto e não adorou, não é 3 minutos ou 5 minutos no microfone que você vai adorar. Não vai não. Não vai não, vai não. A adoração, ela parte num coração sincero, cada um no seu local, e por muitas vezes o culto daquele irmãozinho que ninguém está vendo lá no seu cantinho está sendo mais aceito por Deus do que um outro que às vezes está aparecendo. Isso é evangelho e a gente precisa entender isso. Amém, queridos? Quantos podem louvar ao Senhor pela oportunidade de estar na casa dele aqui hoje? Louve ao Senhor. E eu queria por mais uma vez pedir você para estar de pé, para juntos, pastor Ronei vai estar ministrando a palavra de Deus nesta noite, e nós cremos que Deus vai estar operando poderosamente. Amém? Queridos, quero saudar e cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Quero louvar a Deus, agradecer ao meu pastor por mais essa oportunidade, a minha pastora, a pastora Elizabeth, a todo o nosso departamento de missões, na direção do Célio aí, o culto, juntamente com o Germano e os irmãos que ajudaram, são bênção do céu. Deus continue usando, abençoando poderosamente. Como o pastor disse, a igreja não para, né? As irmãs do departamento infantil passou lá em casa, fez uma festa com a minha filha lá na porta. Quando eu falo, tem uma surpresa para você, ela fala, as meninas vão vir? Está vidrada até hoje com o dia. Então a obra está sendo feita, os idosos estão sendo visitados, as crianças, né, as famílias estão sendo amparadas. Como o pastor disse, nós temos entregado constantemente mantimentos. Essa semana eu fui 2 dias, um dia com a minha filha, outro dia com a minha esposa, e o dia todo a gente fazendo isso. E para a glória de Deus a obra não para. Amém? Em tudo o nome de Deus continua sendo glorificado. Quero louvar a Deus por todos aqueles que quando a gente posta lá, que vamos ter o evangelismo, como o pastor diz, que nós vamos entregar alimentos, cobertores para os moradores de ruas, esses se dispõem. Porque tem gente que fica esperando a gente bater lá na porta dele e dizer assim, ó, vamos evangelizar, e aí depois diz, eu não tive oportunidade. Posta no grupo, todo mundo está vendo, todo mundo está sabendo, não dá uma satisfação e depois diz que não teve oportunidade. Mas a gente louva a Deus pela vida daqueles que têm ido e glorificado o nome de Jesus. Amém? E você pode fazer parte dessa equipe, é aberto para todos que têm o desejo de evangelizar e semear a semente da mudança, que é a palavra de Deus, e também a assistência social àqueles necessitados. Amém? Feitos os agradecimentos, eu quero te convidar por bondade, se coloque sobre os seus pés.
Hoje eu saí 6 da manhã de casa, não cheguei ainda, meu pastor. E aí eu fui num culto que começou 6, preguei numa batista, assumi a tribuna 7, corri, passei correndo ali com a blusa na mão, o vento soprando no meu cabelo, os irmãos chegam, assustou ali os diáconos, mas deu tempo de trocar de roupa ali correndo e não tem cabelo é mais fácil, né? Só passar a mão, tá pronto. Abra aí comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo número 10, quero ler do versículo 38 a seguir com você. Quem já aproveitou a oportunidade de dar glória a Deus, aleluia, aqui nessa noite? Amém. Essa oportunidade ela é o tempo todo, viu, irmão? Na Assembleia de Deus, glória a Deus, aleluia, ainda é de graça. Ninguém paga nada para glorificar, amém? Lucas 10, 38, quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga aleluia, que a gente espera. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo número 10, versículo 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída. Repito, Marta, porém, andava distraída. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado, mesma distância, e diz assim: cuidado com as distrações. A distância, olha dentro do olho dele e fala: cuidado com as distrações. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondeu-lhe Jesus dizendo: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Algumas traduções vão dizer a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Coloca a sua Bíblia aí na cadeira. Você vai me ajudar em oração. Amém? Diga assim antes de orar: o serviço é urgente, mas a prioridade é a presença. Vamos orar. Senhor, ó Pai, graça te damos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, exaltando e glorificando o teu santo nome. Senhor, a primazia deste culto pertence ao Senhor a honra, a glória, o louvor e toda adoração entoada neste lugar, Pai. Nós te pedimos, toma também a primazia das nossas vidas, arranca de dentro de nós tudo aquilo que tem tomado o teu lugar, arranca de dentro de nós tudo aquilo que tem nos impedido de te adorar. Senhor, mais uma vez eu afirmo que eu não sou e eu não faço, mas eu creio e sirvo a um Deus que é e que faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Mediante a palavra de Deus, eu creio que esta noite é noite de renovo e restauração. Mediante a palavra de Deus, eu creio, não sei você, mas eu creio que esta noite é noite de curas, que essa noite é noite de sinais, que essa noite é noite de maravilhas. Mediante a palavra de Deus, eu creio e creio que esta igreja também crê que esta noite é noite de batismo com o Espírito Santo de Deus. E se você crê, levanta comigo as suas duas mãos para os céus e por 30 segundos apenas adore, glorifique, exalte, bendiga, presta culto a Ele, fica à vontade para glorificar. Ei, atrai a atmosfera de milagres para este lugar, atrai a atmosfera profética para este lugar. Como pastor? Adorando, glorificando, exaltando. Se é do fogo, fica à vontade para falar em línguas. Enquanto você adora, Deus trabalha na tua casa. Enquanto você adora, Deus trabalha na tua vida. Enquanto você adora, Deus trabalha na tua família. Só quem precisa de uma intervenção divina abre a boca para adorar aquele que vive e reina e está neste lugar. Oh, irmãs, Senhor, correcovanás. Eu quero te fazer 2 pedidos aqui, por bondade, como de costume. Primeiro, tome seu assento. Segundo, sente, mas sente adorando. Mas pastor, você sempre pede para adorar Ele. Viemos aqui para isso, irmão.
Às vezes a gente escuta as pessoas esperarem o pregador dizer bem assim: quem veio para ser avivado? Ai, mas quando você entende o que é uma vida de adoração, você entende que você não vem para ser avivado, você já sai avivado de casa. Porque a adoração não se restringe a um período, como o nosso pastor acabou de ministrar. A adoração não se restringe a um hino, 2 hinos, a uma oportunidade para dar uma saudação, não. A adoração não é um período específico, a adoração é um estilo de vida, que compreende amar, adorar e se oferecer a Deus em todo o tempo. Quem veio adorar, fica à vontade para glorificar o nome dEle. Quem tem uma vida de adoração, quem ainda é avivado, quem ainda presta um culto avivado, fica à vontade para adorar o nome dEle. De vez em quando a gente escuta alguns irmãos dizendo: ei, não tem mais cultos avivados, não tem mais culto com milagres. Ei, não está faltando culto avivado, não está faltando milagre na igreja. O que está faltando são pessoas que vêm com expectativa de milagre. O que está faltando são pessoas que saem das suas casas avivados para prestar um culto avivado a Deus. Quero falar com você nessa noite sobre algo que Deus ministrou muito no meu coração esses dias. O serviço é urgente, querido, mas a prioridade ainda é a presença. Esse texto é um texto bastante conhecido. Jesus vai ao povoado de Betânia, podemos nem chamar de cidade, uma aldeia, que ficava próximo da cidade de Jerusalém, cerca de 4, 5 quilômetros da cidade de Jerusalém. E sempre que Jesus ia à cidade de Betânia, Jesus sabia que ali tinha uma casa de portas abertas para ele, a casa de Marta, Maria e Lázaro. João capítulo 11, versículo 5 vai deixar claro, está escrito, ratificado, que Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro. Logo, sempre que Jesus ia à cidade de Betânia, ali tinha uma casa de pessoas que ele amava, que ele tinha afeição, que ele tinha carinho, que ele tinha prazer de estar na presença dessas pessoas. E sempre que ele ia à cidade de Betânia, ele sabia que em Betânia ele tinha uma casa de portas abertas para ele, a casa de Marta, Maria e Lázaro. Uma história parecida está lá em Marcos capítulo 2, quando Jesus está pregando em uma casa na cidade de Cafarnaum, uma casa que fica tão cheia de pessoas para ouvir a palavra de Jesus, que quando chega 4 homens conduzindo um paralítico, não dá para entrar pela porta, eles destelham um pedaço do telhado, suspendem o paralítico aos pés de Jesus. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que vai dizer que Jesus estava em casa, ocorreu a notícia de que Jesus estava em casa. E quando a gente lê de forma literal, talvez alguns pensam: na casa de Jesus, o texto está dizendo que Jesus estava em casa, mas ele mesmo diz que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Lógico, Jesus não estava na sua casa, mas ele estava em uma casa que ele era tão bem recebido a ponto de se sentir em casa. Na casa dos familiares de Pedro, que o recebiam com tanta atenção, com tanto amor, com tanto carinho, que todas as vezes que Jesus ia na cidade de Cafarnaum, Jesus sabia que tinha uma casa de portas abertas para ele, a casa de Pedro e dos seus familiares. Da mesma forma, sempre que ele ia em Betânia, ele sabia que tinha uma casa de portas abertas para ele, a casa de Marta, Maria e Lázaro. E a minha pergunta para começar a pregar nessa noite é: será que Jesus encontra casas, portas abertas aqui em Planaltina nessa noite? Será que Jesus encontra corações de portas abertas aqui na AD Planaltina nessa noite? Como assim, pastor? Ei, a Bíblia é clara em dizer: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Não estou entendendo, pastor. Você é casa quando você abre a porta e convida Ele para entrar e habitar dentro de você. Mas a problemática é que a gente se acostumou a dizer: me enche, toca em mim de novo, eu quero ser cheio, eu quero ser tocado. E nos esquecemos que o Espírito não quer apenas nos tocar, Ele não quer apenas um relacionamento momentâneo, não. Ele quer habitar dentro de você, Ele quer morar dentro de você, Ele quer fazer morada permanente dentro do teu coração. Jesus está batendo na porta de corações aqui nessa noite. Jesus está batendo na porta de casas, de famílias aqui nessa noite. Eu postei essa semana nas redes sociais, Apocalipse 3:20, quando Jesus está do lado de fora de uma igreja, batendo na porta e dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo.
Queridos, isso mexe comigo, por quê? Porque Jesus está batendo na porta de uma igreja, e se Ele é o dono da igreja, o que ele estava fazendo lá de fora? A verdade é que muitos lugares já colocaram Jesus para o lado de fora, vivendo a sua própria maneira, vivendo a seu próprio prazer. A verdade é que muitas famílias colocaram Jesus para o lado de fora, vivendo uma vida promíscua dentro do próprio lar. A verdade é que muitos casamentos colocaram Jesus para o lado de fora, porque estão vivendo de uma maneira que do jeito que está, Jesus não pode ficar. Muitos se acostumaram a vir para o culto, dar glória a Deus, aleluia. Aí quando chega, volta, aí o pastor da bênção apostólica diz: Jesus, volta comigo. Jesus, a tua presença volta comigo. Mas parece que quando chegamos na porta da nossa casa, a gente passa para o lado de dentro, fecha a porta e fala: Jesus, fica aqui do lado de fora. Por quê? Porque aqui se você entrar tem umas coisas que você não pode ver. Aqui se você entrar tem umas coisas que você vai querer mudar do lugar. E é por isso que eu quero que o Senhor me acompanhe da igreja até aqui na porta. Mas quando chega aqui, fica do lado de fora. E aí a gente começa a tratar Jesus como gari. O que é tratar Jesus como gari? O gari, você entra dentro da sua casa, pega um saco de lixo, começa a procurar aquelas coisas que não tem mais utilidade para você, que não tem mais serventia para você, e por não ter mais utilidade você considera lixo, coloca dentro do saco de lixo, amarra, em seguida você coloca o saco de lixo do lado de fora. Por quê? Porque você sabe que na hora certa o caminhão do lixo vai passar e o gari vai recolher o lixo que você colocou para o lado de fora. Mas eu vim aqui dizer para alguém que Jesus não é gari. Como assim? Ele não quer apenas recolher o lixo que você coloca para o lado de fora. Ele quer remover a sujeira que está aí dentro. Ele quer remover o lixo que está debaixo do tapete. Ele quer remover a sujeira que está escondida dentro das quatro paredes. Jesus vai entrar e vai mudar coisas do lugar nessa noite. Jesus quer entrar e habitar no meu e no seu lar. Ele quer entrar e habitar no seio da minha e da sua família. Ele quer fazer parte do meu e do seu casamento. Ele quer fazer parte do meu e do seu dia a dia. Ele quer fazer parte da criação dos nossos filhos. Ele quer entrar, e quando ele entra, ele muda as coisas de lugar. Quando ele entra com o seu sangue, ele remove toda a sujeira, purifica de todo pecado. Quando ele entra, ele tira as coisas velhas e faz tudo se tornar novo. Deixa Jesus entrar no teu coração. Não há mais tempo para ficar servindo Jesus e deixando ele do lado de fora. Jesus entra na casa de Marta, Maria e Lázaro, uma casa que estava sempre de portas abertas para ele. E quando ele entra, vai acontecer algo extraordinário. Quando ele entra, imediatamente Maria se prostra, senta aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Isso aqui não era comum na época, porque segundo a tradição judaica, as mulheres não podiam se assentar aos pés dos homens para aprender com eles. As mulheres só aprendiam no momento que elas estavam servindo a mesa e ouviam os homens conversar. Aí elas aprendiam com aquilo que elas ouviam. Mas Maria então entendeu e quebrou o protocolo, sentou aos pés de Jesus, tão somente interessado em ouvir a sua palavra. E aqui muitos de nós já pegamos Marta como a vilã da história, não é? A gente costuma ouvir muitas pessoas dizendo: não, Marta era errada, era a vilã da história, estava tão ocupada com os afazeres, mas vamos ver dentro de uma outra perspectiva. Segundo a tradição judaica, todo judeu deve ser no mínimo hospitaleiro com toda pessoa que chega na sua casa. Agora você imagina Marta receber em sua casa nada mais nada menos do que o Filho de Deus. E Jesus não andava sozinho, mas com uma comitiva de 12 discípulos, com ele 13. Se chega 13 pessoas lá em casa, esses dias Célia e Janaína estavam lá, a gente correu na padaria, comprou um bolo, comprou um salgado, está tudo bem. Se chega 12 pessoas na sua casa, você liga na pizzaria, manda trazer 4 pizzas aqui, mas ei, naquela época não tinha delivery. Eles iam ter que comer e beber, e quem é que ia ter que fazer? Alguém da casa. Não tinha delivery para ligar e falar: entrega 4 pizzas aqui. Não tinha comida requentada na geladeira, porque naquela época não tinha geladeira, a não ser uma carne conservada por meio do sal, pendurada no varal. Agora imagina você ter carne suficiente para alimentar 13 pessoas.
Imagina uma família que tem um costume diariamente de descer ao poço, buscar vasilhas de água, trazer para o dia a dia da família. De repente tem 13 bocas para beber água. Isso aperreou o coração de Marta. É louvável. Ninguém perde por servir. Ninguém perde por servir, vou repetir. Todo serviço é louvável. Porque no grande dia nós seremos julgados por 6 classes de servos. No grande dia, onde estivermos diante do tribunal de Cristo, ninguém vai ser julgado por títulos. Ninguém vai ser julgado agora o pregador, pastor Ronei Nunes, agora o conferencista internacional, agora o bispo, o apóstolo. Não seremos julgados por títulos. No grande dia nós só seremos julgados por 6 classes de servos. Alguns ouvirão servo bom, outros ouvirão servo mau. Uns ouvirão servo fiel, outros ouvirão servo infiel. Uns ouvirão servo justo, outros ouvirão servo injusto. E qual é a problemática, pastor? É que o bom, fiel e justo vai ouvir Jesus dizer: entrai para as bodas do Cordeiro e para o gozo eterno. Porém, em contrapartida, o infiel, mau e injusto vai ouvir: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas todos nós seremos julgados como servos. E a pergunta que precisamos fazer para nós mesmos é: qual tipo de servos nós temos sido? Porque a verdade é que Jesus tem voltado todos os dias para muitas pessoas, quando o espírito de vida, o fôlego de vida é tirado delas. Porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. E qual é a problemática? Eu sei que Jesus pode voltar para mim, quem sabe depois desse culto, ou amanhã pela manhã talvez eu nem acorde. Mas a minha preocupação tem sido: quando Jesus voltar para mim, será que Ele vai me encontrar fazendo aquilo que Ele me mandou fazer? Se o Jesus voltar para mim e para você amanhã, será que Ele vai nos encontrar na posição que Ele queria que nós estivéssemos? Fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer? Porque a única verdade, a única possibilidade do nosso legado ecoar na eternidade é cumprir o propósito estabelecido por Deus para mim e para a sua vida. A Bíblia diz aí que muitos são os propósitos do coração do homem, mas o do Senhor prevalece. Não estou entendendo, pastor. Ei, é tempo de crise, é tempo de pandemia, mas quem é movido pelo propósito não sai da posição que Deus o colocou. Quem é movido pelo propósito sabe que aquele que lhe chamou é fiel e poderoso para se responsabilizar. Não é tempo de se esconder, não é tempo de retroceder, não é tempo de se calar, é tempo de abrir a boca, tomar a trombeta dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Nós precisamos fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Nós precisamos estar na posição que Ele quer que nós estejamos. Só assim o nosso legado vai ecoar na eternidade. Jesus entra na casa de Marta e Maria. Marta está ocupada com muitos serviços, muitos afazeres. O serviço é louvável? É. O serviço é urgente? É. Qual é a problemática? É que o serviço é urgente, mas a prioridade é a presença. Não estou entendendo. O problema é quando você troca aquilo que é prioridade por aquilo que é urgente. Aí você deixa de ser movido pelo propósito e passa a ser movido pela necessidade. E quem é movido pela necessidade, mais cedo ou mais tarde ela te rouba do propósito. Mas quem é movido pelo propósito, Deus supre as suas necessidades. Ei, eu estou falando com alguém que é movido pelo propósito aqui. Eu não sei o que disseram para você, mas Deus suprirá as tuas necessidades. Troque aquilo que é prioridade por aquilo que é urgente. Por quê, pastor? Porque quando eu troco aquilo que é prioridade por aquilo que é urgente, quando eu deixo de entender que o serviço é urgente, mas a prioridade é a presença, eu corro o risco de servir sem a presença. Aqui que está a problemática. Porque o que faz aquele hino, né? É a presença, é a presença. Que o que gosta de cantar, o que faz a diferença é a presença, né? Mas quando nós priorizamos o serviço ao invés da presença, corremos o risco de servir sem a presença.
Eu achei muito forte um vídeo que compartilharam em nossos grupos esses dias do bispo Samuel Ferreira. Ele falou bem assim, que a maior problemática dessa crise são as pessoas, não é as pessoas, tão somente as pessoas que foram acometidas pelo vírus. É claro, isso é lamentável, isso é doloroso, as famílias sofrem, nós sofremos com isso. Mas a maior problemática disso tudo são as pessoas que estão morrendo sem Jesus, ou morreram para Jesus. Porque a crise chegou e mostrou que muita gente que dizia que era, não era. Que muita gente que dizia que tinha, não tinha. Que muita gente que falava de fé nunca viveu pela fé. Porque falar sobre fé é romântico, mas viver pela fé é o nosso desafio. É lindo falar do amor de Deus, é lindo falar do amor pelas almas, é lindo falar do amor pelos perdidos, é lindo falar de fé. Mas o nosso desafio é amar. É viver isso que nós pregamos. Porque no fim de tudo não é o quanto eu conheço, é o quanto eu vivo. Não é o quanto eu sei da Bíblia, é o quanto eu pratico. Não é mais tempo de ficar falando sobre fé, é tempo de viver pela fé. Aí quando Jesus entra na casa, uma priorizou o urgente, o serviço, mas a outra priorizou a boa parte, a melhor parte. Qual? A presença. Por quê? Porque serviço fala de cargo, serviço fala de função. Cargo pode lhe ser tirado, função pode lhe ser tirada, mas se existe algo que ninguém te tira, é a presença. Podem me tirar o cargo, podem me tirar a função, mas ninguém me tira a presença de Deus que habita dentro do meu coração. Só quem ama a presença aqui, só quem prioriza a presença aqui, só quem ainda busca diariamente a presença. Maria entendeu aquilo que está lá em Mateus 6,33. Jesus entrou na casa e ela olhou: serviço ou reino? Primeiro o reino. Os céus acabou de entrar dentro da minha casa. O Filho de Deus acabou de entrar dentro da minha casa. Ei, o reino, os céus entrou dentro da minha casa. Primeiro o reino, primeiro os céus. Ela entendeu a ordem de toda a Bíblia, desde o primeiro versículo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que Deus criou primeiro, os céus ou a terra? Porque em toda a Bíblia a ordem sempre foi essa: primeiro os céus, primeiro o reino, primeiro os céus, primeiro o reino, depois a terra. Primeiro os céus, primeiro o reino, depois aquilo que é da terra, serviço, coisas materiais. Primeiro os céus. Ela entendeu. No princípio criou Deus o quê? Os céus. E quando Deus criou os céus, Deus usou matéria-prima dos céus. Glória, esplendor, coisas que só a metafísica vai saber explicar. E quando Ele cria os céus com matéria-prima dos céus, Ele vai criar os seres dos céus, pastora. Ele vai criar anjos, serafins, querubins, seres criados com matéria-prima dos céus, porque foram feitos para viver nos céus. Ah, mas a Bíblia diz que o anjo veio e entregou recado, veio, entregou e depois voltou para os céus. Por quê? Porque é um ser do céu, feito com matéria-prima do céu, para morar no céu. Mas depois que Deus criou os céus, o que Deus criou? Deus criou a terra. E quando Deus cria a terra, Deus usa a matéria-prima da terra, barro, Adamá. Gênesis 2,7, criou Deus o homem da Adamá, do pó da terra, da argila, do barro. Ele usa a matéria-prima da terra, da ordem, cria, da divisão às águas, plantas, animais, seres da terra, criado com a matéria-prima da terra, para viver aqui na terra. No grande dia, lá no céu, eu creio que nós não vamos encontrar a porquinha pigue por lá, o galo cacarijó, não. São animais feitos com matéria-prima da terra, seres da terra que vão ficar na terra. Agora pega isso aqui. Depois que Deus criou os céus, primeiro Ele criou os céus com matéria-prima dos céus, os seres dos céus para viver nos céus. Ele criou a terra com matéria-prima da terra e os seres da terra. Só então Ele criou o homem. E Gênesis 2,7 diz que Ele forma o homem com o quê? Primeiro, matéria-prima da terra, barro.
Mas em seguida ele insere nele matéria-prima do céu, sopra nele do seu fôlego de vida. Não estou entendendo, pastor, vou explicar. Ele criou os céus com matéria-prima dos céus, os seres dos céus para viver nos céus. Criou a terra com matéria-prima da terra, os seres da terra para viver na terra. Mas depois que ele criou os céus e a terra, ele criou o homem, matéria-prima da terra, barro, matéria-prima do céu, seu fôlego de vida, e fez assim. Somos os únicos seres que céu e terra fez parte da nossa criação, fez parte da nossa formação. Porém, o que é da terra vai ficar na terra, o pó volta ao pó. Mas o que é do céu vai voltar para o céu. É por isso que a Bíblia vai dizer: não tema aquilo que mata o corpo, mas não mata o espírito. Ei, querido, o céu é uma realidade, o arrebatamento é iminente. Se você crê que Jesus vem, ele vem. Se você não crê, ele vem do mesmo jeito. Breve a trombeta vai tocar, e quem crê vai subir e se encontrar com ele. E se nós temos algo do céu aqui, se nós temos uma porção do céu dentro de nós, um fôlego de vida que veio dele, é por isso que quando Jesus entra na casa, Maria testifica: a prioridade é ele, a prioridade é a presença dele, a prioridade é os céus, a prioridade é o reino. Ei, a fonte da água da vida está jorrando na minha casa, na minha sala. Ei, os céus estão dentro da minha casa, aqui na minha sala. O reino de Deus está na minha casa, está na minha sala. Aí Marta está gritando: Maria, vem me ajudar, o serviço é urgente, sim. Ei, Marta, o serviço é urgente, mas eu entendi que a prioridade ainda é a presença. O serviço é louvável, é urgente, mas a prioridade sempre será a presença. Porque quando nós trocamos aquilo que é prioridade por aquilo que é urgente, trocamos a presença pelo serviço, corremos o risco de servir sem a presença. Não existe nada mais doído, mais triste do que pregar sem a presença, cantar sem a presença. Fazer qualquer coisa na obra de Deus sem a presença não tem significado, não tem relevância. Agora olha só o que o texto vai dizer. Isso aqui precisa ser chamado a atenção. Olha o que vai dizer no versículo 40. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. Eu disse, cuidado com as distrações. Mas quando a gente fala de distração, o que a gente pensa, Lucas? Algo supérfluo, irrelevante. Distração? Um esporte, um lazer, um bate-papo, algo supérfluo, irrelevante. Mas ela estava distraída com algo relevante e importante. O que? O serviço. Será que você está entendendo isso aqui? Ela não estava distraída com coisas supérfluas que todo mundo já sabe que não deve fazer, porque acaba se distanciando da presença de Deus. Ela estava distraída com muitos serviços. Queridos, quem me conhece sabe que eu sempre digo duas frases: todo extremo é perigoso e todo excesso esconde uma falta. O ativismo religioso é tão perigoso quanto aquele que não entendeu o chamado e ainda não serve ao Senhor. Tão prejudicial quanto não crer é crer em tudo que se ouve dizer. Olha a agenda que a gente tinha. Olha a correria que a gente vivia. Todo mundo ocupado com tantos serviços, tantos afazeres. E aí, meu irmão, vamos sentar para buscar, vamos orar, vamos tirar um pouco. Não tenho tempo essa semana, está muito corrido, está assim, está assado. Essa era a agenda de muitos de nós. E o que Deus fez? Permitiu uma crise mundial, permitiu uma pandemia mundial. Por que eu digo que Deus permitiu? Porque a Bíblia diz que Deus é soberano, logo nada acontece fora da sua vontade. Ainda que seja a vontade permissiva, é vontade de Deus. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se Deus não quiser.
Aí tu acha que está morrendo esse tanto de gente e Deus não sabia. Deus permite um sofrimento mundial. Ele rasga as nossas agendas. Ah, Ronei, você está pregando 20, 25 dias no mês, mas não está mais orando em casa com a sua esposa, não está mais orando em casa com a sua filha. Como assim, Deus? Restaura o altar dentro do teu lar, restaura o altar dentro da tua casa. Ei, o serviço é urgente, mas a prioridade ainda é a presença. Ele rasgou as nossas agendas. Nunca houve um tempo, desde que eu me entenda por gente. Eu tenho 36 anos, me converti com quase 19. Desde que eu me entendo, da minha adolescência para cá, do meu período de criança, eu não lembro muita coisa. Mas eu desconheço, pastor, um período onde as pessoas buscaram tanto a Deus em casa como nessa crise. Eu desconheço um período onde oraram tanto em casa, leram Bíblia em casa, reuniram a família na frente da televisão para assistir a live, o pastor pregando, receber a mensagem, orar, receber a bênção dentro do lar. Se isso não for Deus trabalhando, se isso não for Deus gritando no meu e no teu ouvido, sabe por quê? Porque a verdade é que muitos de nós só ouvimos mediante o sofrimento. Deus vem e usa o pastor na palavra, você não ouve. Deus usa para te avisar, você não ouve. Aí Deus permite o sofrimento, porque Leves vai dizer que o sofrimento é um megafone de Deus. Aí eu ouvi um vídeo essa semana do Bispo Abner, dizendo que essa crise era Deus gritando no ouvido da igreja: desperta! Essa crise é Deus gritando no ouvido de quem se afastou: volta! Essa crise é Deus gritando no ouvido de quem não entregou a vida para Jesus ainda, de quem está com a vida bagunçada, perdendo a família, com o altar destruído dentro da própria casa. Deus dizendo: ei! A prioridade ainda é a presença. A prioridade precisa ser a presença. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me, restitui-me o quê? A alegria da tua salvação. Só quem ama a presença, só quem ama a presença, só quem ama a presença, só quem ama a presença. Sempre que eu falo sobre presença, sobre prioridade, ter a presença como prioridade, eu lembro desse texto de Davi. E Davi, queridos, no Salmo 51, quando ele é repreendido pelo profeta Natan por ter cometido adultério com Betsebe, mandado matar Urias, seu esposo, para ficar com ela. E Deus usa o profeta para meter a espada no coração de Davi, trazer uma iluminação para que as escamas dos olhos dele caíssem, ele entendesse que ele era aquele pecador. E aí eu acho lindo, porque quando eu leio lá que Davi era um homem segundo o coração de Deus, às vezes eu podia pensar, mas ele adulterou, ele mandou matar, ele pecou. Mas ele não é segundo o coração de Deus porque ele não pecava. Não, ele é segundo o coração de Deus porque quando ele caía a ficha que ele tinha pecado, ele se arrependia e clamava a Deus. E qual é o clamor? Ele vai escrever um dos salmos mais lindos de toda a Bíblia. Salmo 51, versículo 10 para frente. Meu irmão, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me, torna a dar-me o que, Davi? A alegria da tua salvação. Entenda quem está dizendo isso: Davi, matador de gigante. Quem está dizendo isso? Davi, rei de Israel. Mas ele não disse: Deus, restitui-me a minha alegria de ser matador de gigante. Não, ele não disse: restitui-me a alegria de ser rei em Israel. Não, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Não estou entendendo. Ele está dizendo que amava mais a presença do que as suas vitórias, amava mais a presença do que os seus títulos, amava mais a presença.
É como se ele estivesse dizendo: Deus, está vendo a coroa que tu me deste? Sim, Davi. Pode tirar a coroa de mim. Por quê, Davi? Porque sem a coroa eu vivo. Deus, está vendo o palácio que tu me deste? Sim, Davi. Se quiser pode tirar o palácio de mim. Por quê, Davi? Porque sem o palácio eu vivo. Mas eu te peço, não retires de mim a tua presença. Não me lances fora da tua presença. Eu vivo sem a coroa, eu vivo sem o palácio, mas eu não vivo sem a presença. Quem ainda ama a presença aqui? Quem ainda depende da presença aqui? Quem ainda prioriza a presença aqui? A gente vendo que essa crise com a pandemia, aí mandaram fechar tudo, aí permitiu reabrir, e aí muitos agora não querem mais cultuar porque estão com medo. Mas você passa no ônibus 600, eu vou trabalhar de madrugada, passo do lado do ônibus, está cheio. Aí você fala: mas meu irmão, você enfrenta esse ônibus. Porque trabalhar é necessidade, é urgente, é prioridade. Aí você passa na frente dos bares ali no Buritis. Passei ontem ali na frente do Buritis ali, cheio. Aí você vai ver nas redes sociais, todo mundo postando: tava com saudade, saudade de reunir, de conversar com os amigos. Mas ninguém está com saudade da presença. A prioridade é o trabalho, é os amigos, mas já não é a presença. Mas eu louvo a Deus porque aqui tem um povo que ainda prioriza a presença. Com decreto, sem decreto, nós amamos a presença. Com porta aberta, porta fechada, nós buscamos a presença. Nosso pastor pregou todos os domingos. O culto de terça é sempre transmitido. Por que não parou? Por quê? Porque não há férias para quem ama a presença. Porque ela é essencial para nós. Ela é essencial para nós. Saiu o decreto agora reconhecendo que a igreja é uma atividade essencial. Mas eu até postei lá antes de sair esse decreto: para quem vive pela fé, sempre foi essencial. Maria então escolhe a melhor parte. Qual é a melhor parte? Aquela que não lhe será tirada. O que não lhe será tirada? A presença. Não troque aquilo que é prioridade por aquilo que é urgente. Não troque a presença pelo serviço, senão você correrá o risco de servir sem a presença. Maria era adoradora por excelência. E aqui eu quero terminar, porque quando a gente vai ler em João 12, depois da ressurreição de Lázaro, vai dizer que 6 dias antes da Páscoa houve uma ceia. E Jesus está nessa casa onde estão servindo uma ceia, e Lázaro ressuscitado está lá. E aonde que está Marta? Está servindo. Mas Maria não. Maria pega um frasco de nardo puro, um perfume caríssimo da época, quebra aos pés de Jesus, começa a enxugar com seus cabelos. Meu Deus, isso aqui mexe comigo, porque Jesus está em volta da mesa, e a mesa naquela época lá não era mesa com as cadeirinhas de 4 pernas que a gente vê aquela mesa, não. Naquela época os judeus sentavam em volta de como se fosse uma toalha, com as almofadas, e todos os homens sentavam com as pernas cruzadas para trás. Maria está vendo, e está vendo os pés de Jesus sinalizando para ela, e ela entendeu, ele está facilitando. Como assim? Eu vou me prostrar, eu vou adorar. Tem muita gente preocupada com a mesa. Por quê? Porque mesa coloca todo mundo no mesmo nível. Na mesa, rico, pobre, está no mesmo nível. Na mesa, quem tem título, não tem título, está no mesmo nível. Na mesa, todo mundo teria reconhecimento por estar do lado de Cristo. Mas tinha uma louca adoradora que não estava preocupada com a posição, não estava preocupada com o reconhecimento, não estava preocupada em estar no nível de Jesus. O que ela queria? Os pés, adorar, se prostrar. Ela só queria a presença. Deus está balançando a figueira, está se levantando uma geração que, enquanto muitos estão buscando a mesa, muitos estão buscando o reconhecimento, Deus está levantando aqueles que vão buscar os pés, os pés, os pés, os pés, os pés. Ele entrou, eu me prostro. Ele chegou, eu sento. Ele entrou, eu me prostro, porque eu busco a presença.
Deus está levantando uma geração que vai entender que o lugar mais alto que podemos estar ainda é aos pés de Jesus. O lugar mais alto que podemos chegar ainda é aos pés de Jesus. Se coloca de pé, querido. Queria que o louvor viesse me ajudar, por gentileza. Escuta, eu tenho certeza que Deus falou com você nessa noite. Essa mensagem foi para você que está nos visitando essa noite. Essa mensagem é para você que está vindo há dias, mas ainda não se decidiu. Essa mensagem é para você que tem tido tantas prioridades, que tem estado ocupado com tantos afazeres. Mas hoje você entendeu que há uma melhor parte, ou a boa parte, qual? A presença, o reino. E que não adianta servir sem a presença, viver um ativismo sem a presença. É um culto dirigido pelo departamento de missões. Eu preciso falar isso aqui, porque a verdade é que quando priorizamos o serviço ao invés da presença e passamos a servir sem a presença, muitos deixaram de frutificar há tanto tempo, mas nem sentem mais falta disso. Porque você pode servir sem a presença. O que não acontece é uma pessoa cheia da presença que não quer servir. O que não entra no entendimento bíblico é alguém que se diz cheio do Espírito Santo de Deus, mas não quer servir. Ah, eu sou cheio de Deus. Aí o pastor fala, vamos evangelizar. Não, para isso aí eu não sou cheio de Deus. Ah, eu sou cheio de Deus, vem para a oração. Não, para isso aí eu não sou cheio de Deus. Ah, eu sou cheio de Deus, ajuda no departamento, ajuda os irmãos, vai ter uma ação na igreja, vai ter. Não, para isso aí não. Eu sou cheio, mas para isso aí não. Você pode até servir sem a presença, mas se você tem a presença, você tem prazer em servir. Você pode até servir sem a presença, mas quem tem a presença não fica sem servir. E aí nós caímos no engodo, porque a partir do momento que trocamos aquilo que é prioridade por aquilo que é urgente, e passamos a servir sem a presença, começamos a nos tornar infrutíferos dentro da igreja. E aí a gente olha uma multidão de figueiras mentirosas, como estão lá em Mateus 21, que estão balançando um monte de folhas, mas não tem frutos. Estão na igreja? Estão, mas não estão em Cristo. Espera aí, pastor, você mexeu com a minha mente agora, você embaralhou tudo. Eu posso estar na igreja e não estar em Cristo? Pode. Você pode ter nascido na igreja, crescido na igreja, batizado na igreja, consagrado na igreja, casado na igreja, e ainda assim acordar no inferno, se tão somente você estiver na igreja e não estiver em Cristo. E agora, pastor, como é que eu sei se eu estou em Cristo ou se eu apenas estou na igreja? Simples. Se você apenas está na igreja, você não tem frutos. Mas se você está em Cristo, você tem frutos. Porque o próprio Jesus disse em João 15:5: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Este dá muito fruto. Este dá muito fruto. É culto de missões e a pergunta que não quer calar é: mostra-me os frutos. Pastor, hoje eu não tenho frutos para apresentar. Então volte a priorizar a presença. Porque no próximo culto você vai ter fruto para apresentar. Porque a fé sem obra é morta. A fé sem obra, eu cumpro todo o protocolo, eu sou muito certinho. Aonde estão? Mostra-me as obras. Não tem fé sem obra, é morta. Ou nos tornamos árvores que produzem bons frutos, ou nos tornaremos galhos secos para a fornalha. A verdade é essa. Louvor vai louvar e eu quero orar com você e por você. E eu queria que você curvasse a sua fronte aí no lugar onde você está e começasse a falar com Deus. Fique à vontade. Eu queria que você fizesse uma avaliação introspectiva, olhasse para dentro de você mesmo. Se Jesus voltasse hoje para você depois desse culto, Ele te encontraria fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer? A gente sempre fica protelando a mudança, adiando a mudança.
E alguns dizem: eu vou voltar quando eu largar isso, eu vou me consertar quando eu largar aquilo. A gente sempre pensa que vai ter mais tempo, mas ei, chegará o tempo que não haverá mais tempo. Logo o dia é hoje. A qualquer momento nós podemos ouvir o soar da trombeta, e quem estiver na posição vai subir, quem não estiver vai ficar. Quais são as suas prioridades? O que tem sido a sua prioridade? Meu Deus, Deus vai falar contigo por meio dessa canção. E depois dessa canção eu quero orar por algumas pessoas aqui. Pessoas que entenderam que precisam voltar a priorizar a presença. Pessoas que entenderam que precisa voltar a frutificar. Pessoas que precisam abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Abrir a porta da sua casa para Jesus entrar. Pessoas que colocaram Jesus pro lado de fora da sua família, pro lado de fora do seu casamento, pro lado de fora da sua casa, mas hoje ouviu Jesus bater na porta do seu coração. Não se Oh, aleluia! Se as lágrimas rolar, as batidas do seu coração acelerar, é Ele mexendo no secreto da gente. Espírito de Deus, toca no íntimo, no profundo. Aonde o homem não toca, o Espírito toca. Aonde eu não posso tocar, o Senhor toca. Ele tem renovo para você nessa noite. Ele viu O remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Sinta a presença dele renovando o teu coração nessa noite. Sinta a presença dele renovando você de dentro para fora. A promessa está de pé, o talento está de pé. Volta, 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 volta a priorizar a presença. Tua presença, tua presença, tua presença. Espírito de Deus, sopra sobre esta igreja. Não se detenha, se as lágrimas Para de resistir. Para de resistir aquilo que Deus tem para a tua vida. Está na hora de viver um novo tempo. Está na hora de viver uma nova história. Ele viu e sabe. Diga com todas as suas forças: Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia. Eu preciso orar por dois tipos de pessoas aqui nessa noite. Você que precisa